Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está nos assistindo aqui no canal do YouTube da Igreja Cristã Evangélica da Praia Grande. Estamos aqui em mais uma EBD, mais uma Escola Bíblica Dominical, Escola Bíblica Digital, como você quiser. E nesse domingo tão importante de Páscoa, a gente quer tratar sobre esse tema. Esse tema que não apenas é importante para nós cristãos, para aqueles que creem em Cristo e seguem a sua palavra, mas para toda a humanidade. E isso a gente vai ver hoje, sobre isso que falaremos. Primeiro eu quero convidar vocês para orar comigo nesse momento. Senhor, obrigado por essa oportunidade que temos de estudar a sua palavra, de aprender mais sobre a verdade do Evangelho, sobre as coisas que o Senhor deixou para nós. Eu peço que nesse momento nós estejamos com nossos corações abertos, que o coração de cada um que vai ouvir e assistir essa aula seja um solo fértil para receber a semente da tua palavra e que essa semente gere frutos. Conduz todas as coisas, Senhor, nos dirige, em nome de Jesus. Amém. Então, domingo de Páscoa. A Páscoa, assim como outras datas, eu como criança tinha alguns dias especiais do ano que eu ficava ansioso esperando por eles. Tinha o dia do aniversário, porque ia ganhar presentes, o Natal, porque ia ganhar presentes. E eu como criança que adorava chocolate, não via a hora de chegar a Páscoa também. A Páscoa, já bem antes da data, quase em janeiro, começo de fevereiro, já começa aqueles corredores de ovos coloridos nos supermercados e a criança fica deslumbrada, fica escolhendo qual que vai querer, qual que vai pedir para a mãe. E esse ritmo, esse clima, esse ambiente começa a contagiar as pessoas e ficam todos alvoroçados, todos programando um almoço de Páscoa com a família, uma ocasião especial para se comemorar, para se estar juntos. Mas o que realmente significa a Páscoa? O que isso quer dizer? Da onde isso vem? E eu quero ler com vocês o texto de Êxodo. Vamos voltar uns 3.200 anos aí, para Êxodo 12, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará a ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Eu li aqui até o versículo 13.
E vamos dar um pouco de contexto aqui. A gente está falando do povo de Israel que está escravo lá no Egito. E por que eles estão escravos no Egito? Bem, tem aquela história de José, que foi governador do Egito, que trouxe toda a família dele, todos os descendentes de Abraão, especialmente de Isaac, que estavam passando fome onde eles moravam, porque a fome se abateu sobre toda a terra. Então eles vão até a terra do Egito para comprar comida. Lá eles encontram José, naquela história maravilhosa de reconciliação, de perdão, de ajuntamento de família, de pessoas que não se viam há muitos anos, que um filho era dado por morto e reencontra o pai. E naquela história maravilhosa, vem toda aquela família para morar no Egito. José, como governante, ele escolhe as melhores áreas do Egito, escolhe um lugar mais bonito, mais agradável, para deixar sua família ali. Só que José morre, a sua família morre com o tempo, e o tempo vai passando, e vem governantes agora que não conhecem mais nem José, nem a família dele, nem a história de quem era e da importância que José teve de salvar toda aquela terra. Não só os egípcios, mas toda aquela terra. Então, passam-se gerações, o povo de Israel vai crescendo, vai ficando mais numeroso, vai ficando mais forte, e esses governantes temem por uma revolta desse povo, que já está bastante numeroso. Eles consideram perigoso aquele povo. Então, começam a escravizá-los. E dão castigos terríveis para eles. A escravidão fica cada vez mais pesada. O povo de Israel não está mais aguentando. Começam a clamar. Deus então levanta Moisés, um menino que foi criado pelos egípcios, em uma ação milagrosa, novamente, salvadora de Deus. Aquele menino cresce na corte egípcia, mas sabendo que é israelita. Então, depois ele tem um embate com egípcios, ele vai embora do Egito, Deus o levanta, o chama, 40 anos depois, para que ele retorne e seja o líder de Israel na libertação dessa escravidão, no fim desse período de escravidão que já durava ali 400 anos. Então Moisés começa a se apresentar ao povo e começa a falar com o faraó. Faraó, o líder dos egípcios, o grande rei, o grande imperador daquela nação que era uma referência para o mundo todo como um império de poder, de tecnologia, de estudo, mas era profundamente idólatra, com diferentes tipos de deuses, adorando animais, adorando os corpos celestiais de sol, de lua. Então, Moisés surge nesse contexto, levantado por Deus, e começa a transmitir a mensagem de Deus, de juízo para o Egito. Se o faraó, na figura de líder, de representante do Egito, não cumprisse a vontade de Deus, de libertação do povo, assim começaria os castigos, as pragas do Egito. E foi assim a primeira. O faraó endurece seu coração, não dá ouvidos a Deus, não liberta o povo, sofre a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, até chegar à 10ª praga, a praga final, que é esse texto que nós lemos aqui. A 10ª praga seria a mais terrível de todas. Seria a morte de todos os primogênitos dos egípcios. E é terrível pensar em um lugar onde cada casa teria ao menos um morto. Em cada família teria pelo menos o seu filho mais velho morto nessa noite. Então, Deus dá diversas
diversas instruções para que o povo de Israel seja salvo e seja preservado nesse dia. Mas eu vou voltar aqui na parte sobre a morte dos primogênitos, e é uma coisa realmente terrível de se pensar, mas porque nós não estamos acostumados a lidar com a justiça de Deus. A nossa mentalidade ocidental tem muita dificuldade de entender um Deus que é justo. Nós entendemos que Deus é amor e que ama e que aceita, que acolhe a todos que chegam até Ele. Nós não temos muita dificuldade com isso. Já uma mentalidade mais oriental provavelmente vai ter dificuldade com essa parte, do Deus amoroso, em vez de ser o Deus que é forte e que não se compadece dos outros, que não se importa até com os outros, porque ele, sendo o maior de todos, não precisaria fazer isso. Eles têm dificuldade, então, com a face amorosa de Deus. Nós ocidentais temos dificuldade de entender, de conciliar a justiça de Deus com o fato dele ser amor em si mesmo, em sua própria natureza. Mas eu quero convidar vocês a pensar e a considerar alguns acontecimentos dessa última semana, desses últimos dias. Nós vimos ataques a escolas de homens sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma compaixão, sem nenhum motivo, com ataque a crianças, a professores, com morte, levando eles a óbito. E o nosso senso de justiça pessoal fica extremamente aguçado nesse momento. Como pode? Nós precisamos punir esse homem. Nós precisamos levá-lo à consequência da lei. E o nosso desejo pessoal é que ele vá além da consequência da lei. Nós precisamos dar as piores punições possíveis para esses homens que fazem esses crimes terríveis. Então nós, pecadores, que se nós julgássemos a nós mesmos, nós seríamos condenados. Se a gente enxergasse realmente quem somos, nós estaríamos condenados. Quanto mais Deus, perfeito, santo, não tem o senso de justiça perfeito. Se esse senso de justiça que temos, que não se conforma com o mal, não se conforma com o crime, com a atrocidade, e nós ficamos irados, ficamos transtornados com essas situações, ora, com certeza esse senso de justiça foi colocado em nós por um Deus justo. Então, aqui, se ele estava e realmente estava condenando os egípcios, é por causa que ele é justo e ele pode condenar e julgar. Cabe a nós entender e aceitar a justiça do Senhor. Até porque, vamos lá para o versículo 21 a 23, do mesmo capítulo 12. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia na porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor daquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. O que garantia a segurança do povo hebreu, do povo de Israel, não era o fato deles serem hebreus. Não era o fato deles terem nascido na família que eles nasceram. Não era nem o fato deles serem o povo escolhido de Deus. Mas era o sangue que estava
na porta deles. O que garantia a segurança, serem poupados dessa punição de Deus, era a obediência ao que Deus mandou, o fato de terem colocado sangue nos umbrais das portas. Assim o anjo da morte passaria aquela porta e iria para a seguinte. Então, nem os hebreus estariam a salvo se não fossem obedientes a essa ordem. Isso me faz pensar, e eu ouvi essa semana, uma coisa muito interessante. O cordeiro foi escolhido para ser imolado, porque também isso mostra que eles não têm merecimento nisso. Porque se fosse para matar um leão, aí seria bem difícil e eles teriam que se esforçar muito. Eles teriam que achar um leão, encontrar um leão e matá-lo e colocar depois o sangue, e correndo risco de vida. Então eles se esforçaram e fizeram por merecer aquele livramento. Que depois na lei o sangue do cordeiro vai ser o perdão dos pecados. Então eles fizeram por merecer esse perdão dos pecados. Ou se fosse um elefante, a dificuldade que seria de trazer, de assá-lo, de encontrá-lo. Mas não, o cordeiro não oferece resistência. O merecimento, na verdade, não há merecimento. Foi pura graça do Senhor essa salvação do povo de Israel. Então, e lá aqui, como eu disse, o termo Páscoa vem do hebraico Pesach. Aí eu não vou saber a pronúncia, vou pedir para o pastor Everson depois nos falar. Mas que significa passar por cima. Ser poupado, literalmente. Na Páscoa, o povo foi poupado. No versículo 26 e 27 desse mesmo texto, ele vai continuar. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? O que vocês estão fazendo todo ano? Que memorial é esse? Que rito que é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Esse fato guia o povo de Israel por toda a história, por toda a sua trajetória. Até Jesus, a libertação de Israel da terra do Egito é citada, é lembrada e é rememorada e é motivo de ânimo deles, é motivo de celebração e é motivo de, quando eles estão abatidos, deles ficarem fortes novamente. Esse fato muda a história de Israel. Mas nós não somos israelitas. Então o que a Páscoa tem a ver com a gente? Bem, tem a ver que pelo menos 1.200 anos depois que isso aconteceu e pouco mais de 2.000 anos da nossa data de hoje, Jesus veio. E Jesus vem como o próprio Deus encarnado, como Deus homem na terra. O próprio Deus entrou na terra e viveu entre nós. Mas vamos ler Hebreus 10. Ele ainda falando do sistema sacrificial da lei, né, que foi dado depois a Moisés. Eu citei já de que o cordeiro era morto em expiação ao pecado, como forma de pagar o preço pelo pecado. Hebreus 10 diz, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. A lei, lá de Moisés, é uma sombra das coisas que virão. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes.
com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então, tanto a lei não é definitiva e não é perfeita em si mesmo, que ela precisa ser repetido, esse sacrifício pelo perdão dos pecados precisa ser repetido ano após ano. Então, Jesus vem como o sacrifício definitivo, como a Páscoa definitiva, como o solucionador do problema do pecado. Em João 1:29, João Batista, quando vê Jesus, ele fala: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, antes de começar então seu ministério, já é identificado como o Cordeiro de Deus. E Jesus então começa seu ministério, realiza milagres, realiza curas, traz a palavra do reino, a palavra de Deus. Ele se revela como o próprio Deus, como sendo um com o Pai. Ele se revela aos homens como o Salvador, como aquilo que eles precisam. E mesmo assim, é preso injustamente, é perseguido sem motivo. Ele é condenado sem provas. Como para mim que eu que sou do ramo do direito, eu sou formado em direito, é um escândalo jurídico que aconteceu com Jesus. Talvez o maior da história de condenação sem provas e de uma condenação que qualquer advogado hoje acharia fácil de quebrar essa condenação, de reverter esse resultado, esse veredito. Mas ele foi condenado, ele foi zombado, machucado, agredido, injustiçado, abandonado por seus amigos, por seus discípulos, abandonado até por Deus, pelo Pai, ele se sente abandonado. Então ele é crucificado. Mas, sempre tem um mas, essa era a missão de Jesus. Jesus não foi um revolucionário fracassado. Um sábio incompreendido. Alguém que trazia uma mensagem e que não entenderam e que o perseguiram por causa disso. Ele não foi um líder mártir. Não, Jesus era o Cordeiro de Deus. Isso estava escrito antes da fundação do mundo. Vamos ver em 1 Pedro. Vou encontrar o texto aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora nesses últimos tempos foi revelado por causa de vocês. Jesus não foi um plano de última hora, uma solução apressada de Deus para resolver o nosso problema. Não. Assim como a Páscoa apontava, na verdade, assim como a Páscoa apontava a salvação através do sangue do Cordeiro, mas de um animal imperfeito, Jesus vem com a salvação através do seu sangue carmesim, o seu sangue puro. Jesus, o sacrifício realmente perfeito e definitivo. Isaías 53, eu não vou ler por causa já do tempo, mas fala toda a profecia acerca de Jesus, centenas de anos antes de Jesus vir. Sobre como ele seria maltratado, julgado, humilhado, e seria como ovelha muda, seria fiel até a morte. E essa morte
é marcante demais para a nossa história. Naquela sexta-feira da Páscoa, Jesus dá os seus últimos suspiros e diz: está consumado. A sua missão foi cumprida. O sangue dele vertido é muito mais eficaz do que o sangue na porta. O sangue agora purifica pecados dos nossos corações. E é suficiente para cada coração que quiser recebê-lo, que reconhecê-lo como Salvador. Não apenas de judeus, mas de todo mundo. Graças a Deus, Jesus não ficou naquela cruz. Nem ficou tampouco no túmulo, mas no domingo ressuscitou. E isso muda a história. Isso transforma completamente a história. No domingo de Páscoa, Jesus não é encontrado entre os mortos. Depois ele aparece àquelas mulheres, depois aos discípulos, e ele aparece até 500 pessoas de uma vez, Paulo chega a dizer. Graças a Deus, ele não ficou morto. A ressurreição dele muda a história. A ressurreição dele não muda só a história dos judeus, como a Páscoa foi, mas muda a história da humanidade. Não é apenas a antes de Cristo e depois de Cristo no nosso calendário, mas é ligação com Deus novamente, conhecer o Pai novamente, através do Filho, que nos justifica, que nos perdoa, que nos purifica. Então, por causa do domingo, por causa do Cristo ressurreto, nós temos esperança, nós temos sentido, nós temos vida. E a gente pode ter relacionamento com Deus, com o nosso Criador, com o nosso Pai. Eu vou ler o texto de 1 Coríntios 15. Eu vou ler alguns versículos. Eu vou pulando, mas eu vou dizendo. Agora, irmãos, quero lembrá-los da boa nova que lhes anunciei anteriormente. Vocês a receberam e nelas permanecem firmes. Versículo 3. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Daí vamos pular lá para o 14. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. 17. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. 19. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Jesus ressuscitou. Se ele fez isso, é porque ele é mais especial, ele é diferente de nós. E ele se identifica, se revela como Deus. Assim que ele se faz conhecer. Se Jesus é Deus, e se Jesus ressuscitou, a gente tem que olhar para ele de um modo diferente. Porque se ele não é Deus, ou se ele não ressuscitou, as palavras dele podem ser apenas palavras bonitas. E a gente pode se relacionar com ele, ou pode entender Jesus como alguém bem intencionado, como alguém que falava coisas legais, como alguém que tinha algumas coisas a ensinar, como um sábio, como um mestre qualquer, um dentre tantos. Ou ainda como um mal intencionado, como alguém que alguém que está fingindo que é outra pessoa.
Mas se Jesus ressuscitou, a nossa relação tem que ser diferente. Se Jesus ressuscitou, é porque ele ainda está vivo, porque ele não morreu novamente. Ele ressuscitou para a glória. E se ele está vivo, e ele é Deus, ele deve ser adorado. Ele deve ser desejado. Ele deve ser entronizado, colocado no trono das nossas vidas. Então essa é a mensagem que eu queria trazer de Páscoa para nós, para que reflitamos. Páscoa não tem a ver com coelhinho com chocolate, tem a ver com cordeiro e sangue. Mais precisamente, Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que morreu em favor de cada um de nós. E não permaneceu morto. Ressuscitou para a glória, foi vitorioso sobre a morte e quer reinar em cada um de nós. Aleluia.